Boa noite, meus amados irmãos. Que alegria estarmos mais um dia na casa de Deus, prestando um culto agradável a Ele, meus louvores. Iremos agora para a parte do ensino, a parte da palavra. Que Deus fale aos nossos corações conforme a sua boa vontade. Gostaria de iniciar, obrigado, irmão Fábio, a pregação nessa noite, lhe fazendo uma pergunta. O que lhe faz orar de maneira intensa, fervorosa? Que te leva a suplicar a Deus, mas de maneira bem mais intensa, saindo da vida rotineira, daquela oração mecânica. Geralmente, devido às circunstâncias do dia a dia, os nossos afazeres, trabalho, os estudos, o cuidado no lar, as suas obrigações, as nossas obrigações de modo geral, acaba nos direcionando a fazer aquela oração mecânica, né? Oração quando vai dormir, ali quando acorda pela manhã, pelas refeições durante o dia, e acaba se tornando algo bem mecânico, bem rotineiro, não generalizando tudo, mas de maneira comum. É isso que acontece. A gente vai caindo ali na rotina. Só que existem circunstâncias na nossa vida que, vez por outra, vem nos acometer, que nos leva a orar de maneira intensa, de maneira fervorosa. Recentemente, como todos os irmãos aqui sabem, ou quase todos, a minha mãe esteve internada antes dela falecer. E eu lembro que nos últimos períodos ali, os últimos dias que ela estava conosco, eu não conseguia dormir bem, não conseguia tirar a noite de sono, sempre ficava ali despertando. E é interessante que toda vida que eu me despertava, vinha a memória como ela estava, eu queria saber como é que ela estava, a situação da saúde dela e tudo. E eu suplicava a Deus em oração pelo momento, pela circunstância em si. Então foi um período da minha vida que me levou a orar de maneira intensa mesmo ali, em todas as oportunidades de fato. Interessante que a circunstância que ocorreu ali naquele período, ela não mudou o meu dia a dia. As minhas atividades diárias continuaram, as minhas obrigações, o cuidado com o lar, as minhas obrigações com a igreja, continuou. A circunstância se não modificou isso. Porém, a circunstância modificou o meu estilo, o meu dia a dia de oração com Deus. As súplicas, as petições, deixar diante de Deus a angústia do meu coração pela circunstância, pelo momento em si. E preparando a pregação desta noite, me veio à memória esse episódio. Isso ficou ali batendo no meu coração, né? Me fazendo remoer, pensar. E a circunstância em si não mudou o meu dia a dia. Porém, me levou a orar de maneira mais fervorosa, mais intensa. E geralmente é isso que acontece conosco. Na carta de Paulo, nas suas instruções finais aos irmãos de Tessalônica, ele vai dar essa orientação. Meus amados irmãos, orem sem cessar. A vida de vocês venha ser uma vida conhecida por esse estilo de oração, por meio da graça que o nosso bom Deus nos deixou, de orar Ele constantemente, de estar ali constantemente aos seus pés, em oração. Mas, muitas das vezes, precisamos de circunstâncias adversas em nossas vidas para nos levar diante de Deus em meio a uma oração fervorosa. Em uma oração onde nós nos quebrantamos o nosso coração diante de Deus. Pensando nisso, e eu gostaria de convidá-los a abrir as vossas Bíblias no livro de Jonas, Jonas capítulo 2. Na última vez que tivemos a oportunidade de pregar dentro deste livro, pregamos todo o capítulo 1. Agora nós iremos dar a continuidade no capítulo 2, que está em torno dessa introdução, a nossa oração a Deus. Capítulo 2, ele vai tratar da oração que Jonas teve com Deus no ventre do peixe. Jonas, capítulo 2, iremos ler todo o capítulo. Livro de Jonas, capítulo 2. Amém? Todos encontraram? O texto sagrado nos diz assim: Então Jonas
do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. E as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci aos fundamentos dos montes. Desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai, muito obrigado, Deus, pelo seu imenso amor. Muito obrigado, Deus, pela tua graça derramada sobre nós, em nos conceder para esse tempo em tua casa, em tua presença, Deus, para que possamos te exaltar, te glorificar. Deus, iremos agora nos pregar a sua palavra, fala aos nossos corações, ser conosco, nos ajuda em tudo. Em nome do teu Filho amado, Cristo Jesus, que eu te oro, desde já te agradeço por tudo. Amém. O livro de Jonas trabalha com a temática de que Deus, ele apresenta, ou vai apresentar um Deus misericordioso. Só para ficar bem claro a diferença entre misericórdia e graça, então, misericórdia é Deus não dar aquilo que merecemos, e graça é Deus nos dar aquilo que não merecemos. Basicamente, se resume misericórdia e graça nesses dois termos. No livro de Jonas, iremos encontrar Deus agindo de maneira misericordiosa com Jonas, o próprio Jonas. Logo no início do capítulo 1, Deus vai dar uma ordem a Jonas, uma ordem de Jonas ir pregar uma certa localidade, na cidade de Nínive, e Jonas vai desobedecer essa ordem do Senhor. E na sua desobediência, o texto vai deixar bem claro que ele saiu da presença de Deus. Deus poderia muito bem ali ter fulminado Jonas, ter acabado com Jonas, ter direcionado outro profeta a executar a sua missão. Mas Deus agiu com misericórdia na vida de Jonas. Iremos também encontrar uns personagens que não vai dizer o nome, mas eram os marinheiros que estavam ali no navio que Jonas pegou para fugir para Tars. Esses marinheiros, o texto vai dizer que eles tinham outros deuses. Fizeram petições a seus deuses, orações a seus deuses ali. E os seus deuses pagãos, não ouviram a sua oração. Deus vai, de maneira graciosa, se revela a ele, e diante do seu poder, e esses marinheiros fazem voto a Deus. O texto vai dizer que eles fizeram voto ao Deus Santo e Poderoso. Então Deus também agiu com misericórdia com os marinheiros. Deus também, no final do livro, no capítulo 13, capítulo 4, vai agir com misericórdia na cidade de Nínive, com todos vão entender a mensagem, vão se arrepender dos seus pecados, vão alcançar a misericórdia de Deus. Então, o livro de Jonas, ele vai trabalhar com essa temática, a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus com seu profeta, que não, de antemão ali de início, não obedeceu. A misericórdia de Deus com toda uma cidade que estava agindo com maldade, né, de maneira cruel, por causa da sua conduta, a misericórdia de Deus com os marinheiros e por aí vai. Então, o livro ele vai trabalhar essa temática, a misericórdia de Deus. Mas há algo bem peculiar, porque o capítulo 1, capítulo 3, o capítulo 4, apesar de ser um livro dos profetas menores, um dos livros dos profetas menores, o profeta Jonas, o capítulo 2 vai narrar a oração de Jonas. O livro todo ele não vai trabalhar a profecia que Deus entregou para Jonas entregar à cidade de Nínive.
mas vai contar basicamente a história do profeta Jonas. E no capítulo 2, de maneira especial, está a oração de Jonas. Esse profeta que foi de primeira mão desobediente, principalmente nesse episódio aqui. Vai ter um episódio lá em 2 Reis que ele vai ser obediente à voz de Deus, entregando a profecia, mas aqui ele vai agir com desobediência. O profeta Jonas que vai ter o seu coração ali sendo revelado em meio ao orgulho, à rebeldia, à ira contra aquela cidade, por motivos que nós iremos discutir em outra oportunidade. Mas no capítulo 2 vai mostrar um Jonas diferente. Um Jonas que vai orar a Deus, vai suplicar a Deus. É interessante que no capítulo 1, Jonas, ao fugir da presença de Deus, por não querer cumprir a ordem de Deus, ele vai comprar uma passagem para Tarsis. É como se o livro quisesse nos mostrar que Jonas estivesse ali, ou ele achava que estava no controle. Então ele vai comprar a passagem para fugir da presença de Deus para outra cidade. Ele vai dormir no porão do navio, enquanto fora do navio, em alto mar, estava acontecendo uma tempestade tamanha, grande, que o texto vai dizer que o barco quase se despedaçava, quase quebrava, quase matava todos. Em meio a essas circunstâncias, em meio a esses momentos, Jonas não é apresentado como alguém que estava orando a Deus. Jonas não é apresentado como alguém que estava ali sofrendo por causa do seu pecado, querendo ali, de alguma maneira, se arrepender. Não, o texto vai mostrar um Jonas rebelde de fato. Em meio a toda essa circunstância, Jonas estava o quê? Descansando, dormindo. É como se Jonas estivesse ali achando que estava no controle de toda a situação. Mesmo ali, no nosso dizer popular, o circo pegando fogo, Jonas estava ali, de alguma maneira, achando que estava no controle da situação. Mas no capítulo 2 é interessante que o texto vai nos ensinar, e a oração de Jonas vai deixar isso bem claro, que Deus vai colocar Jonas em uma posição, vai revelar a Jonas que ele não está no controle de nada. Ou vai mostrar a Jonas que a sua força, o seu querer, a sua vontade é limitada. Limitada a quase nada diante da presença de Deus. Diante de Deus Todo-Poderoso. Jonas não é apresentado aqui no seu livro como uma pessoa descrente. Não, Jonas ele tem até uma boa teologia. Ele vai dizer que ele acredita em um Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Ele acredita nesse Deus santo e poderoso. Jonas não é apresentado como um descrente, mas o seu coração, neste momento da sua vida, é apresentado a nós como um coração que está ali revoltado com a profecia que Deus o mandou entregar aos ninivitas, por causa de vários fatores. Jonas, ele é o único profeta do Antigo Testamento que vai ser direcionado por Deus a pregar a uma cidade, a um povo que não faz parte da nação de Israel. Os demais profetas, tanto os maiores como os menores, eles vão ser direcionados por Deus a pregar ao seu próprio povo, a pregar aos seus companheiros, conterrâneos ali. Mas Jonas ele recebe uma missão diferente, ir pregar aos seus inimigos. Essa é vamos dizer assim, a revolta de Jonas, ter que anunciar um Deus misericordioso aos seus inimigos. Aqueles que fizeram tão mal ao seu próprio povo. Aqueles onde a história relata na época que eram homens perversos. Era esses que Jonas tinha que entregar a profecia ou a mensagem de Deus. No capítulo 2, ou no capítulo 1, melhor dizendo, o capítulo vai concluir dizendo que os marinheiros jogou Jonas em alto mar. E Deus, no último versículo 17, vai dizer o seguinte: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e estivesse Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então, quem interpreta a saída de Jonas do barco na sua queda ao mar como se o grande peixe estivesse ali de prontidão esperando Jonas, e Jonas fosse de imediato engolido pelo peixe. Mas na oração de Jonas vamos identificar que não foi muito bem isso que aconteceu. Versículo 1 do capítulo 2 até o versículo 6, na oração de Jonas, vai nos apresentar, melhor dizendo, como se Jonas estivesse ali afundando em alto mar, após ele ser jogado ao barco.
como se ele estivesse caindo ali. A parte B do versículo 6 parece que é onde entra o socorro, é onde o grande peixe entra na história e engole Jonas. E no final do capítulo 2, Jonas anunciando a Deus que a salvação pertencia a ele e ele estava disposto a cumprir o voto que ele tinha feito a Deus. Vamos para o capítulo 2 do livro de Jonas. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então, olhando para esse relato que Jonas vai fazer da sua própria oração, dá a entender que foi isso que aconteceu. Que Jonas ele foi lançado ao mar, e quando ele é lançado ao mar, ele vai ali submergindo dentro do mar, vai se afundando. Deus começa, melhor dizendo, a mostrar para Jonas como é a vida de um homem sem ter aonde se apoiar, ter aonde se segurar. Deus mostrando para Jonas a sua incapacidade, mostrando que ele não era capaz de fugir de todas as situações. Um exemplo como esse da vida de Jonas que nós podemos extrair, tirar como aprendizado e aplicação para as nossas vidas. Deus muitas das vezes vai nos levar a passar por circunstâncias, por momentos não igual a de Jonas aqui, mas momentos difíceis mesmo de fato, para mostrar que a nossa força ela é incapaz de nos fazer sair de alguma maneira vitoriosa e sobressair o nosso orgulho. Deus vai nos levar a viver ou passar por circunstâncias para mostrar a nossa incapacidade e a nossa total dependência dele. Fazendo contraste ao capítulo 1, Jonas ele pagou a passagem com seus próprios recursos. Jonas estava dormindo no barco onde ele tinha alugado para fazer uma viagem. Tudo no controle de Jonas. Já no capítulo 2, Deus mostrando para Jonas que ele não tinha onde se segurar. Talvez, fazendo aqui uma conjectura, talvez Jonas estivesse ali em alto mar, olhando para um lado, para o outro, enquanto estava se afundando, e percebeu isso. E ele estava, de fato, inseguro, sozinho. Como o texto vai dizer mais na frente, né? Ele estava desfalecendo, perdendo as suas forças. E Deus mostrando para ele que sozinho ele não ia conseguir. E a força de Jonas era se apoiar na força do seu próprio braço, não ia dar certo. Ia acabar em morte. Ele vai dizer, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares. No capítulo 1, o texto vai dizer que os marinheiros lançaram Jonas em alto mar, porque Jonas disse que era a única maneira do mar ficar calmo novamente. De Deus recolher a sua ira naquele momento. Agora, no capítulo 2, ele vai dizer que o Senhor, na sua oração, Jonas vai dizer o seguinte, olha, foi o Senhor que me lançou no mar. Jonas entendeu que aquele momento que estava passando na sua vida era a mão de Deus. Era Deus trabalhando no coração de Jonas. Era Deus se revelando a Jonas. Geralmente nós procuramos a revelação de Deus, Deus se apresentar para nós em tempo de bonança. E de fato Deus se apresenta assim. Mas também Deus nos leva a passar pelo deserto, como é de costume falar, para também se revelar a nós. A mostrar a sua grandeza, o seu amor. Deus lançou Jonas em alto mar, deixou ele ali incapacitado para se revelar a ele. Para dizer a Jonas que Deus que controla todas as coisas. Nada foge da vontade de Deus. Pensando aqui a oração de Jonas, muitas das vezes nós precisamos passar por isso mesmo. Para chegar a Deus em oração. Mas não numa oração cotidiana, numa oração mecânica, numa oração comum. Uma oração fervorosa. Se entregar mesmo, assim, diante de Deus. Nos derramar na presença de Deus. De entender que a nossa necessidade é em Deus.
Jonas vai, na sua oração, ele vai continuar. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei, porventura, a ver o teu santo templo? O capítulo 2 de Jonas, nós iremos encontrar, e nós encontramos no livro de Salmos. Então, é uma poesia hebraica. Então, a maneira como os judeus daquela época, os israelitas, eles clamavam a Deus, eles exaltavam a Deus, eles oravam a Deus. E quando o Jonas vai dizer o seguinte, fui lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. O templo para um bom israelita, para o israelita, de maneira cultural, eles encontravam a presença de Deus. Era onde eles estavam ali diante de Deus, onde eles ofereciam o seu sacrifício a Deus. Onde eles tinham seus pecados perdoados de maneira simbólica pelo sacrifício, é onde eles participavam das festividades, era onde eles exaltavam o nome de Deus. Era no templo, no santo templo do Senhor, era Deus, né, se fazendo presente no meio do seu povo. E olha a preocupação de Jonas quando ele acha que vai morrer, quando ele acha que vai perecer. Será que de novo eu vou estar no santo templo do Senhor? Será que de novo, né, Deus vai me dar uma segunda chance? Será que de novo eu vou ser perdoado? Momentos assim, de fato, para aqueles que são crentes em Cristo Jesus. Teve os seus pecados perdoados. Foram agraciados pela salvação. Momentos, né, difíceis. Em momentos que Deus chacoalha a nossa fé. Momentos que Deus nos convida para estar mais perto dele. Essa é a preocupação que sai do nosso coração. Será que de novo eu vou estar amando a meu bom Deus? Será que de novo eu vou estar caminhando com Deus? Será que de novo eu vou estar exaltando a meu bom Deus? Será que eu vou continuar glorificando o seu santo nome no meio dos irmãos? A congregação que Deus me deu? Dá a entender no versículo 4 que essa era a preocupação de Jonas. Será que de novo eu vou estar no santo templo do Senhor? Fazendo um contraste com o que estava acontecendo antes deste episódio. Capítulo 1, o texto vai deixar bem claro que quando Jonas desobedece à ordem de Deus, ele está afastado da presença do Senhor. Ele fugiu da presença do Senhor por causa dos seus pecados. E agora, capítulo 2, a sua preocupação é se de novo ele estaria ali na presença de Deus. Em meio à obediência, em meio ao amor, em meio a servir o serviço a Deus. Essa era a preocupação de Jonas. As águas me cercaram até a alma. O abismo, versículo 6, me rodeou. E as algas se enrolaram na minha cabeça. Então, tudo indica aqui que Jonas continua descendo, né, afundando em alto mar. Desci até os fundamentos dos montes. Desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim. Então, tudo indica que este momento aqui de Jonas, para ele era o ápice o ápice assim, no sentido de já estava morrendo. Já era o fim. É como se ele sentisse, né, que não estaria mais retornando, ou não iria mais retornar, né, a viver, a estar entre os seus, a ter a sua, vamos dizer assim, a sua missão de volta, seu serviço a Deus. Quando ele vai dizer que os ferrolhos se correram sobre mim, não estava já se fechando. Já estava vendo a morte. Quando no nosso cotidiano, a nossa cultura, nós falamos o contrário, né? Nós estamos ali quase morrendo, quase perecendo, a gente vê aquela luz no fim do túnel, né? Parece que nós estamos ali ainda com aquele pingo de esperança. No caso aqui de Jonas é o inverso, né? Então já estava vendo ali a sua alma indo embora. Estava ali contemplando a morte. E Jonas, ele não está ali de maneira inocente. Ele não está sabendo ali o porquê ele está ali. Não, pelo contrário. Jonas está sendo ali levado pelo próprio Deus a meditar nas suas ações. A pensar na consequência dos seus atos. Esse momento aqui, peculiar na vida de Jonas, Deus está levando a Jonas a ter esse entendimento. Olha, Jonas, fugir da minha presença. Olha a consequência estando longe de mim.
Olha o que é que você vai ganhar fugindo, né? Para distante de mim. É como se Deus estivesse mostrando para Jonas e falando com ele, né? Olha, Jonas, cadê sua força agora? Cadê os seus recursos para sair, né? Aí do fundo do mar? Por que você não dorme agora como você estava dormindo no, no barco, no navio? Por que, Jonas? Porque Jonas, sem Deus, ele não vai a lugar nenhum. Assim como eu e você. Todos nós que estamos aqui nesta noite, distante de Deus, não vamos a lugar nenhum. O momento aqui da vida peculiar de Jonas revela a necessidade que ele tinha de Deus e traz como implicação para nós também a mesma necessidade que nós temos de Deus, um Deus santo agindo em nós, trabalhando em nossa vida. Em contrapartida, a nossa devoção a Ele, prazer de servir a Deus, prazer de ser guiado pelas suas ordens, prazer de servir a Deus de todo o coração. Deus se revelando para Jonas que a sua rebeldia traz consequências horríveis. E nos ensina, se a gente se rebelar contra Deus, em meio à desobediência às suas ordens, é isso que acontece conosco. Talvez não ser lançado em alto mar. Talvez não ser encontrado nas profundezas do oceano. Mas mostra um coração vazio sem Deus. Sem a presença do Espírito Santo trabalhando em nós. Revelando que a consequência do pecado, a consequência de estar distante de Deus é uma consequência horrível. É a nossa necessidade de um Salvador. Mas ainda no versículo 6, parece que é agora que Deus entra com providência. Parece que agora é que Deus vai enviar o grande peixe. É como se Deus estivesse ouvindo a oração de Jonas. O texto vai dizer o seguinte: contudo, após toda essa narrativa de Jonas aqui, dizer que estava ali já no abismo, que as águas cercaram a sua vida, mas contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Por isso que eu entendo que o grande peixe não engoliu Jonas de imediato, assim que ele foi jogado em alto mar. Parece que foi neste momento aqui que Deus ouviu a oração de Jonas. O grande peixe o alcançou. Ele vai dizer que Deus subiu a sua vida da sepultura. Ele estava quase morrendo, desfalecendo. Vendo a morte, aí Deus entra com providência. Deus escuta as nossas orações. Que Deus maravilhoso. Apesar de nós, apesar de nossos atos, muitas das vezes um ato pecaminoso contra Deus, Deus escuta nossas orações, nos levando a abandonar o pecado, a entender a nossa necessidade nele e dele, nos fazendo seguir os seus passos. Deus escuta as nossas orações. Versículo 7, Jonas continua na narrativa da sua oração. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Então, Jonas entendeu naquele momento que Deus ouviu as suas orações. Deus entendeu a sua necessidade, ou Jonas entendeu a sua necessidade de ter um Deus presente em sua vida. Ter um Deus ali caminhando com ele. E ter um Deus ali guiando os seus passos. Conhecemos o restante da história no capítulo 3 e capítulo 4. E vamos ver esse Jonas, parece que ele muda no capítulo 3, no capítulo 4, indo pregar, né, daquela maneira ali, ainda meio revoltado. Capítulo 4, fazendo questionamentos com Deus, pedindo para Deus tirar a sua vida. Mas neste momento aqui, olha como é que esse Jonas é apresentado. Ele vai entender a necessidade de ter um Deus presente. Se lembrou do Senhor. Nem parece o Jonas do capítulo 1, né? Revoltado com Deus, pegando o barco, saindo, dormindo em meio à tempestade. Aqui ele vai ser apresentado
a sua oração, melhor dizendo, vai ser apresentada como um Jonas que estava ali clamando a Deus de maneira intensa. Voltando à introdução, lembro que uma das madrugadas que minha mãe estava já nos seus últimos dias de vida, ela estava bastante mal, bem debilitada. Eu lembro que o celular ali não podia vibrar em cima do rack, ou nem estava mais em cima do rack, eu sempre deixava no lado da cama. Não. Se o celular vibrasse, era motivo de eu perder o meu sono. E às vezes nem era uma informação sobre a minha mãe, era mesmo só por causa ali do meu coração aflito. Eu lembro que teve um dia, né, no último dia que eu fui ver ela, eu fui conversar no ouvido dela e fiz uma oração. E a oração que eu fiz no ouvido da minha mãe foi o seguinte, né? O Deus, né? Estou tentando tomar o controle, mas eu sei que não pertence a mim. Ela é uma salva. Então, a leve. Leve ela a se encontrar contigo. Eu lembro que depois dessa oração, o meu coração, né, começou a ter essa paz, começou a ter essa alegria. Apesar da perca, do luto que acontece, claro, isso é inevitável, Deus me visitou com a paz, assim, não tem como explicar. E estudando o livro de Jonas, a oração de Jonas, deu para entender o que Jonas estava aqui dizendo, né? Quando a alma dele estava desfalecida, Jonas aqui estava quase morrendo. Eu estava querendo tomar o controle. Ele se lembrou, Senhor. Eu me lembrei de um Deus que está com todo, né, todo o controle em suas mãos. Estará a par de tudo. Nada foge, né, do seu controle. Eu lembrei de um Deus que é Ele que dá a vida, é Ele quem tira. Eu lembrei de um Deus que Ele nos salvou não para viver neste mundo, mas nos salvou para estar com Ele eternamente. Eu lembrei de um Deus que, apesar das minhas falhas, do meu desejo egoísta de querer minha mãe ali perto de mim, Ele era um Deus que estava no controle de toda a situação. E Ele entendia qual era o melhor para nós. Foi isso que aconteceu, eu imagino que foi isso que aconteceu com Jonas. Ele aqui quase morrendo, quase desfalecendo, se lembrou de orar a Deus. Mas não uma oração cotidiana, não uma oração mecânica, não uma oração para cumprir o seu dia, mas uma oração com o seu coração, entendendo a sua necessidade do perdão de Deus. Está próximo de Deus. E pensando no contexto de oração, isso que Deus quer de nós. Foi para isso que Deus nos alcançou. Para que pudéssemos ali constantemente, diariamente, como Paulo vai dizer, orando sem cessar, conversando com esse Deus santo e poderoso, trazendo à memória quem Ele é, seu imenso poder sobre nós, suas verdades, a eternidade, o dom da salvação que Ele. Jonas continua a sua oração. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Claro, no santo templo aqui, no sentido na presença de Deus. Versículo 8. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Então, é como se Jonas passasse um filme na cabeça de Jonas. Na época de Jonas, era a época do rei Jeroboão II. Uma época que o povo de Israel estava ali, adorava a Deus, em contrapartida também tinham os seus deuses, né? Os deuses pagãos estavam ali infestados entre o povo de Israel. Então, o coração do povo de Israel estava dividido em orar a Deus e outros deuses. Estava vivendo aquela idolatria. É tanto que, né, Deus vai castigar o seu povo por causa do pecado da idolatria. O povo não estava mais com seu olhar atento unicamente a Deus. Estava dividindo a oração a Deus com os demais deuses daquela época, os deuses falsos, pagãos. É por isso que Jonas vai dizer, os que se entregam à idolatria vã, abandonam aqueles que lhes é misericordioso. E foi isso que Jonas entendeu. Apesar de toda a circunstância, apesar do momento, Deus é misericordioso. A bondade de Deus o alcançou mais uma vez.
falamos, né? Deus poderia muito bem ter fulminado Jonas, ter deixado Jonas morrer em alto mar. Mas mais uma vez Deus agiu com misericórdia. Assim como ele faz conosco todos os dias. As misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Mas ela se renova a cada manhã. É a graça de Deus, a sua bondade, o seu amor sobre nossas vidas. E Jonas, em sua oração, ele entendeu isso. Versículo 9, Jonas agora vai concluir a sua oração, assim por dizer. Ele vai concluir da seguinte maneira: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Como se Jonas estivesse dizendo: olha, assim como o Senhor me separou para o ministério para ser profeta, eu fiz um voto de ser fiel ao meu ministério, vou ser profeta. Eu vou entregar a sua mensagem. Vou fazer a sua vontade. Assim como o Senhor me separou para esse ofício, vou cumprir. Apesar do seu coração, vamos ver isso no capítulo 13, capítulo 4. Mas apesar dos apesares, Jonas disse que ia cumprir o seu voto. Tudo indica que era um voto de ser obediente às ordens de Deus. Ele vai concluir o versículo 9, e todos vão ter como versículo-chave o livro de Jonas: ao Senhor pertence a salvação. Alguns comentaristas vão dizer que ao Senhor pertence a salvação, apontando para Deus salvar o povo de Nínive, que era os gentios ali, que não fazia parte do povo de Deus, da nação de Israel. Mas eu acredito, mediante toda essa oração que Jonas está fazendo, que ao Senhor pertence a salvação, ele está dizendo que Deus o salvou mesmo ali da morte iminente. Jonas estava ali próximo da sua morte, Deus foi lá, agiu com misericórdia e o salvou. É por isso que ele vai dizer: a Deus pertence a salvação. Pode implicar mesmo de fato, que Deus vai salvar os gentios. Deus salvou os marinheiros. Mas eu acredito que na oração de Jonas, o que ele está dizendo a Deus é isso: ao Senhor pertence a salvação. Eu poderia ter morrido. Poderia ter sido o meu fim. Deus poderia ter me abandonado aqui em alto mar, eu ter morrido afogado. Eu estava quase desfalecendo, estava quase morrendo. Mas o Senhor me salvou. Vai dizer: ao Senhor pertence a salvação. Também implica Deus ter salvado gentios. No versículo 10, vai revelar um Deus, de maneira graciosa, levando Jonas a concluir a sua missão. Ou a iniciar, No capítulo 1 ele não tinha feito isso ainda. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Então, Deus foi lá, trabalhou no coração de Jonas, preparou um peixe para fazer Jonas refletir, Jonas se voltar a Deus, entender a sua necessidade de Deus, depois direciona Jonas a fazer a sua vontade, ou fazer a missão de Deus. Podemos ver ao longo de toda a Bíblia que o Deus vivo escuta as orações dos que confiam no seu poder, dos que acreditem. Então vamos encontrar no monte Deus ouvindo a oração de Moisés. Vamos encontrar Deus ouvindo a oração de Ana. Vamos ouvir Deus ouvindo a oração ali de Neemias, de Esdras. Vamos encontrar Deus ouvindo a oração de Pedro na cadeia. Ele estava preso. Vamos ver Cristo orando nos montes, na cruz. O ponto não é o local em si, não é o indivíduo em si, mas o ponto central da oração é a quem nós oramos. E como vamos diante de Deus em oração. Esse é o ponto central. Existe um lugar específico. A mulher samaritana pergunta a Cristo, nós devemos adorar o Senhor aqui, ou em Jerusalém. Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram a Deus no Espírito. No âmbito da oração, Então, a nossa intimidade com Deus, a maneira como nós oramos a Deus, dependente, do local específico em si. Deus é um Deus misericordioso e escuta as nossas orações.
Pensando no capítulo 2, ou na oração de Jonas, gostaria de fazer algumas aplicações indo para o final da nossa pregação. Em situação semelhante à de Jonas, Deus pode estar nos ensinando que somos incapazes de agir sem Ele. Em situações semelhantes à de Jonas, situação difícil, adversidades da vida, quando o parafuso aperta, Deus pode estar nos ensinando que somos incapazes sem Ele. A nossa necessidade de Deus em nós. Não ignore a palavra de Deus. Ela nos ensina a orar sem cessar. O poder salvador de Deus é revelado em Cristo Jesus. Portanto, confie somente em Cristo e não em você. Necessitamos da salvação em Cristo Jesus. Eu gostaria de concluir a minha pregação nesta noite com uma frase que eu li no livro e achei bastante interessante. Muitas vezes, a nuvem que nos envolve hoje serve só para clarear todos os nossos dias futuros. Então, aquele momento ali de Jonas, no ventre do grande peixe, sendo engolido pelo mar, serviu só para revelar os seus dias futuros, a sua necessidade de um Deus trino, misericordioso e salvador. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, muito obrigado, Deus, pelo seu imenso amor. Obrigado, Deus, porque podemos orar a Ti, te clamar, suplicar a Tua misericórdia sobre nós. Obrigado, Deus, porque apesar de nós, das nossas falhas, o Senhor tem agido, Deus, de maneira graciosa sobre nossas vidas. E que possamos, Pai, aprender nossa necessidade de estar constantemente aos Seus pés, te adorando, te servindo, bendizendo o Seu santo nome. Os Pai, ser conosco, nos ajuda em tudo. Por isso nós te pedimos em nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém.